Imagine dois homens parados num deserto. Entre eles, no chão, pedaços de animais cortados ao meio. Uma novilha, uma cabra, um carneiro. O cheiro de sangue no ar, as aves de rapina tentando descer. Um dos dois precisa caminhar pelo meio dos pedaços. Ele anda no sangue e diz, sem falar em voz alta, que vire isso aqui se eu quebrar minha palavra, que eu seja cortado como esses bichos. Essa cena não é um filme, está em Gênesis capítulo 15 e não é folclore antigo. É exatamente como o mundo do Antigo Oriente Médio fazia aliança. A palavra hebraica é berit. O verbo que sempre vem junto dela é karat, cortar. Você não fazia uma aliança, você cortava uma aliança. Berit aparece quase 290 vezes no Antigo Testamento. É uma das palavras mais importantes da Bíblia inteira. Mas a tradução em português, aliança, esconde o peso original. Não é contrato, não é acordo amigável, não é parceria, é um juramento selado com a vida. E em Gênesis 15 já tem uma coisa estranha. Só um dos dois passa entre as metades. Abraão dorme, um sono profundo, um terror grande cai sobre ele. Quem caminha no sangue é Deus, na forma de uma tocha fumegante e um forno ardente. Deus assume sozinho a maldição condicional. Abraão não assina nada, só assiste. Essa imagem violenta é o coração da Bíblia. Porque a história das alianças é a história de com quem Deus se vinculou. E o que aconteceu cada vez que essa palavra, berit, foi cortada de novo. De Adão a Jesus são 7 momentos. 7 vezes em que o céu se inclina para a terra e diz isto aqui agora é compromisso. Hoje vamos por eles, na ordem, um a um. O que mudou, o que ficou e como o último, na noite em que Jesus ergue o cálice na ceia, encerra alguma coisa que começou lá atrás, antes do primeiro casal ser expulso do jardim. A aliança com Adão. E essa já é a primeira polêmica, porque a Bíblia, no Gênesis, nunca escreve a palavra berit para descrever o que Deus combinou com Adão. Não tem cerimônia, não tem rito formal, tem só uma ordem. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é aliança ou não é? Aqui o texto bíblico é mais econômico do que a tradição que veio depois. Uma parte enorme da teologia cristã afirma que sim, foi aliança, mesmo sem o nome. Eles apontam para Oséias, capítulo 6, versículo 7, onde o profeta diz, como Adão, eles transgrediram a aliança. Essa é a única vez no Antigo Testamento em que o nome Adão e a palavra aliança aparecem juntos. Para uma tradição inteira, isso é prova. Para outra, é ambíguo, porque Adão em hebraico pode significar humanidade em geral, ou pode ser um lugar geográfico. O verso é debatido, mas tem uma observação que vale fazer. Mesmo sem usar a palavra berit, o que acontece no jardim tem todos os elementos. Tem um soberano e um vassalo. Tem uma estipulação clara. Tem uma maldição prometida para quem quebrar. Tem 2 representantes, um homem e uma mulher, respondendo por uma raça inteira. E quando a regra é quebrada, em Gênesis capítulo 3, o que vem é exatamente o que uma aliança violada produz. Maldição, expulsão, morte. A serpente é amaldiçoada. A mulher é amaldiçoada na dor do parto. O homem é amaldiçoado na terra que vai trabalhar. Nada disso é arbitrário, é consequência pactual. Mas no meio dessa maldição, no exato momento do julgamento, aparece uma frase que muda a história inteira. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus se vira para a serpente e diz: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira promessa de um vencedor, a primeira pista de que o estrago não é definitivo. A tradição cristã chama esse versículo de proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira faísca de uma história de redenção que ainda nem começou direito. Repare, antes da expulsão completa,
antes da espada do querubim bloquear o jardim, Deus já anuncia que existe uma semente que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso não é promessa avulsa, é o eixo. É a primeira vez que Deus se compromete com um plano que vai atravessar toda a Bíblia e que vai terminar lá no fim com um homem pregado numa cruz, a semente da mulher. Então, a aliança com Adão é debate antigo. Tradição reformada chama de aliança das obras. Tradição luterana é mais reservada. Dispensacionalismo clássico nega. Tradição judaica nem fala em aliança adâmica. Começa o catálogo direto em Noé. A Bíblia, desta vez, não trouxe todas as respostas, e a gente também não vai inventar. O que dá para dizer com segurança é que, dentro do jardim, alguma coisa foi estabelecida, alguma coisa foi quebrada, e a primeira costura de reparo já apareceu antes da expulsão. Esse é o ponto de partida. 2. A aliança com Noé. Aqui o catálogo se torna explícito. Gênesis, capítulo 9, versículos 8 a 17. Pela primeira vez na Escritura, a palavra berit aparece com peso pactual completo. E aparece com um detalhe que muda tudo. O contexto é o dilúvio. O mundo acabou. Noé sai da arca com a família, com os bichos, e a primeira coisa que faz, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, é construir um altar e oferecer sacrifícios. Deus cheira o cheiro suave e decide que não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem. E aí, no capítulo 9, vem a formalização. Deus diz a Noé e aos filhos dele, e a todo ser vivente que saiu da arca, que vai estabelecer uma aliança, não só com a humanidade, com toda a carne. Os animais entram no contrato. Essa aliança é a única na Bíblia onde Deus se compromete com o reino animal junto. O conteúdo da promessa é simples. Nunca mais um dilúvio como aquele. Nunca mais. A terra vai continuar tendo semeadura e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A estabilidade do mundo está garantida, não porque o ser humano melhorou. O texto deixa claro, em Gênesis capítulo 8, versículo 21, que o coração do homem continua mau desde a juventude. Mas Deus se auto-vincula a não destruir mais. E aí vem o sinal. Gênesis capítulo 9, versículo 13. Porei o meu arco nas nuvens e será por sinal de aliança entre mim e a terra. A maioria das traduções coloca arco-íris, mas a palavra hebraica keshet não é arco-íris, é arco, o arco de guerra, a arma. A mesma palavra que aparece quando o texto fala de soldados arqueiros. Em Gênesis 9, está descrevendo uma arma de guerra pendurada no céu. E aqui mora a observação que muda tudo. Deus pendura o arco apontado para cima, para o próprio céu, para si mesmo, não para a terra. É o gesto de quem para de guerrear, de quem desarma, de quem diz, com um símbolo visual permanente, que a guerra contra o caos humano terminou daquele lado. No Antigo Oriente, pendurar a arma virada significava trégua, paz, suspensão de hostilidades. A Bíblia pega esse vocabulário visual conhecido e aplica ao próprio Deus. E qual o motivo dessa imagem ser tão importante? Porque a aliança com Noé é diferente de todas as que vão vir depois. Ela não é exclusiva de Israel. Não é étnica. É universal. Cobre todo ser humano nascido depois do dilúvio. Cobre os animais. Cobre a estrutura natural do planeta. É a fundação cósmica em cima da qual tudo o que vem depois vai ser construído. Sem a estabilidade prometida em Gênesis 9, não tem o resto da história. E o detalhe que fica é esse. A primeira aliança formal da Bíblia é uma promessa unilateral. Noé não precisa cumprir nada para ela funcionar. Deus mesmo se obriga. Toda vez que chove e o arco aparece, é Deus se lembrando em voz alta do compromisso. O texto diz, em Gênesis capítulo 9, versículo 16, que o arco aparece para lembrar a aliança eterna. Não é para Noé lembrar, é para Deus lembrar. 3. A aliança com Abraão. E aqui é onde o assunto fica intenso. Porque a aliança com Abraão não acontece em um momento só.
acontece em 3 cenas separadas, em 3 capítulos diferentes do Gênesis. Cada uma adiciona uma camada. Capítulo 12, a promessa. Capítulo 15, a ratificação no sangue. Capítulo 17, o sinal no corpo. A primeira cena é Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Abrão, ainda com o nome velho, é um homem velho, sem filho, vivendo em Harã. Deus aparece do nada e dá uma ordem direta. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí vem a promessa, em 3 partes encadeadas. Primeiro, farei de ti uma grande nação. Segundo, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E terceiro, a parte que vai ecoar até o Novo Testamento, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o tamanho desse último item. Toda família, toda nação, toda etnia humana. A bênção prometida a Abrão não fica em Abrão, ela vaza, atravessa fronteiras e milênios. Paulo vai pegar essa promessa em Gálatas capítulo 3 e dizer que Cristo é o cumprimento dela, que Jesus é a semente em quem todas as nações são abençoadas. Mas isso é spoiler. Por enquanto, Abrão só ouviu uma promessa, sem garantia escrita, sem ritual, só palavra. A segunda cena é Gênesis capítulo 15. E aqui voltamos para a cena de abertura. Abrão, depois de andar pela terra prometida e ainda não ter filho nenhum, reclama com Deus. Senhor Jeová, que me darás, pois ando sem filhos? Deus o leva para fora da tenda à noite e fala: olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Abrão acredita. E o texto, em Gênesis capítulo 15, versículo 6, faz a frase que vai virar bandeira de Paulo. Creu Abrão no Senhor, e foi-lhe imputado isto como justiça. Mas Abrão ainda quer garantia. E aí Deus pede para ele pegar 5 animais. Uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão corta os 3 primeiros ao meio e põe as metades uma de frente para a outra. Forma um corredor de sangue. As aves não são divididas, ficam inteiras dos lados. Cai sobre Abrão um sono profundo, com um terror grande. E Deus aparece como fumaça e tocha de fogo, passando entre as metades. Esse rito é Karat Berit no formato literal. O costume era os 2 parceiros do pacto passarem juntos entre os pedaços, dizendo, sem palavras, que vire isso aqui se eu quebrar. Mas em Gênesis 15, só Deus passa. Abrão fica dormindo fora do corredor. Deus toma sobre si a maldição condicional dos 2 lados. Se Abrão falhar, Deus paga. Se a descendência de Abrão falhar, Deus paga. É o juramento mais radical da Bíblia. Deus se autocompromete a sustentar o pacto, mesmo se o outro lado não conseguir. A terceira cena é Gênesis capítulo 17, 14 anos depois. Abrão tem agora 99 anos. Deus aparece de novo e renova a aliança, agora com um sinal corporal, a circuncisão. Cada macho da casa de Abraão precisa ser circuncidado no 8º dia. A palavra hebraica para esse rito é Brit Milá, literalmente aliança do corte, sinal físico, permanente, irreversível, de que aquele corpo pertence ao Deus que apareceu para Abrão. E o 8º dia por quê? Outros povos do Antigo Oriente também circuncidavam. Os egípcios, os edomitas, os moabitas. Mas eles faziam na puberdade ou no casamento, como rito de passagem para a vida adulta. Israel fazia no 8º dia. Antes da criança fazer qualquer coisa, antes de merecer, antes de escolher. O sinal vinha primeiro. O pertencimento era anterior ao mérito. Isso é diferente. É radical. A aliança não é prêmio por boa escolha, é marca de origem. E aí também muda o nome. Abrão, que significa pai exaltado, vira Abraão, pai de uma multidão. Sarai vira Sara. Os nomes mudam porque a identidade muda. Quando Deus corta uma aliança com alguém, esse alguém não é mais a mesma pessoa. Tem outra história agora. A aliança com Abraão é, então, 3 coisas costuradas em uma.
promessa de bênção universal. Ratificação no sangue dos animais cortados, onde só Deus passa. E sinal corporal no 8º dia, antes de qualquer mérito. Romanos capítulo 4 e Gálatas capítulo 3 vão pegar esse pacote inteiro e dizer que é o protótipo da fé. Abraão foi declarado justo pela confiança em Deus antes da circuncisão, antes da lei. A aliança com Abraão vira a referência, a medida, o molde do que aliança significa quando Deus é quem propõe. E é a partir dela que a próxima cena vai se desenrolar. Porque os descendentes de Abraão, séculos depois, vão estar escravos no Egito. E o Deus que cortou uma aliança com a tocha fumegante vai aparecer numa sarça que arde sem se consumir. E vai dizer para Moisés que lembrou, que o sangue ainda vale, que a promessa não venceu, e que chegou a hora de cumprir a parte da história em que a descendência de Abraão se torna nação, e a nação recebe uma lei, e a lei é escrita em pedra. 4. A aliança com Moisés. Êxodo capítulo 19. O povo que era 70 pessoas na descida para o Egito, agora é uma multidão. Saiu da escravidão atrás de um homem velho com um cajado, atravessou um mar, comeu maná do céu, bebeu água que jorrou da pedra, e agora está acampado aos pés de uma montanha no deserto, o Sinai. E Deus diz uma frase que define tudo. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aqui a palavra berite aparece de novo, mas o tom mudou. Em Abraão, Deus passou sozinho pelos pedaços. Em Sinai, Israel precisa responder. A montanha está coberta de fumaça, treme, trovões, som de trombeta cortando o ar. O texto em Êxodo capítulo 19, versículo 18, diz que o monte fumegava todo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O povo se afasta com medo, pede para Moisés ir sozinho, e Moisés sobe. Lá em cima, recebe os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Mas a aliança não é só os 10. É todo o bloco de leis que vai do capítulo 20 até o 23. E aí, no capítulo 24, vem a cerimônia. Moisés desce, constrói um altar ao pé da montanha, 12 pedras, uma para cada tribo, sacrifica novilhos, pega metade do sangue e joga nas bacias. A outra metade asperge no altar. Lê em voz alta o livro da aliança para o povo todo ouvir. E o povo responde, em Êxodo capítulo 24, versículo 7, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Aí, Moisés pega o sangue das bacias e asperge no povo. E diz a frase que vai ecoar 1500 anos depois na boca de Jesus. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Esse sangue não é simbólico, é literal. Espirra na roupa, mancha, marca. Israel inteiro fica com sangue de boi em cima. E o que essa cena está dizendo? Que agora os dois lados estão dentro do pacto. Em Gênesis 15, só Deus passou. Em Êxodo 24, o povo é incluído no sangue. Eles assinaram. Mas tem uma observação cruel para fazer aqui. Essa aliança é a primeira que é condicional. Repare bem na palavra que Deus usou lá no capítulo 19. Se ouvirdes, se guardardes. A bênção vem se o povo obedecer. A maldição vem se o povo desobedecer. Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28 detalham as duas listas. Bênçãos de um lado, maldições do outro, lado a lado. E a história de Israel, a partir dali, vai ser exatamente isso. Um ciclo. Obedecer, prosperar, esquecer, cair, ser disciplinado, gritar por socorro, voltar, obedecer de novo. O livro de Juízes é esse ciclo se repetindo 7 vezes. Os profetas vão chamar Israel de adúltera. Oseias capítulo 1 e 2 vai usar a imagem do casamento traído. E por quê? Porque Sinai é um pacto de aliança matrimonial e Israel quebrou a palavra. E ainda tem outra camada. Moisés volta da montanha com as tábuas e o povo, lá embaixo,
fez um bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32. A aliança foi quebrada antes mesmo da pedra chegar no chão. Moisés joga as tábuas, elas se despedaçam. Sobe de novo. Deus reescreve no capítulo 34. Mas o estrago já mostrou uma coisa que vai virar tema do Antigo Testamento inteiro. O coração humano não dá conta de cumprir Sinai. A aliança no monte é santa, é justa, é boa e é impossível. E essa impossibilidade não é defeito, é revelação. A aliança com Moisés serve, entre outras coisas, para escancarar que ninguém alcança a justiça por força própria. E a obediência completa é uma régua que ninguém encosta. E essa constatação vai abrir espaço, séculos depois, para uma promessa nova. 5. A aliança sacerdotal. Essa aqui muita gente esquece. Mas a Bíblia conta com letras maiúsculas. Números capítulo 25. Israel está acampado em Sitim, perto da terra prometida, e começa a se misturar com as mulheres de Moabe. O problema não é étnico, é espiritual. As mulheres puxam o povo para o culto de Baal-Peor. Deus se ira. Uma praga começa a varrer o acampamento. 24.000 pessoas morrem. E no meio do julgamento, um israelita entra na frente de todo mundo, pega uma mulher midianita pela mão e a leva para dentro da tenda dele. Para cima da praga, para cima do choro, para cima de Moisés, que está chorando na porta do tabernáculo. Aí aparece um homem, Fineias, neto de Arão, sacerdote, pega uma lança, entra na tenda atrás do casal e traspassa os dois com um golpe só. A praga para e Deus fala com Moisés. Números, capítulo 25, versículos 12 e 13. Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus. A expressão hebraica é Berit Shalom, aliança de paz. E logo depois, Berit Kehunat Olam, aliança do sacerdócio eterno. O que está acontecendo aqui? Deus está separando uma linhagem sacerdotal específica. Não é qualquer levita, é Finéias e os descendentes dele. A função de servir no santuário, oferecer sacrifício, mediar entre o povo e Deus, fica nessa família. E o profeta Malaquias, séculos depois, no capítulo 2, vai falar dessa aliança de novo. Vai lembrar que ela tinha como propósito a vida e a paz. E que o sacerdote tinha que ter o conhecimento de Deus na boca, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. E por que isso importa na história das alianças? Porque mostra um padrão. Deus continua refinando, continua separando. A bênção universal de Noé vira a bênção étnica de Abraão. A bênção étnica de Abraão vira a nação de Moisés. A nação de Moisés tem agora uma família sacerdotal, apartada dentro dela. Cada passo mais específico, cada passo apontando para alguém único que ainda vai aparecer. E essa direção, do amplo para o estreito, vai chegar no fim a um único homem. 6. A aliança com Davi. Segundo Samuel, capítulo 7. Davi é rei. Conquistou Jerusalém. Trouxe a arca da aliança para a cidade. Tem palácio de cedro. E olha para o tabernáculo, que ainda é uma tenda de couro. E diz para o profeta Natã uma coisa simples. Eu moro em casa boa, e a arca de Deus mora numa tenda. Quero construir uma casa para o Senhor. Natã, no primeiro impulso, diz, pode ir, Deus está contigo. Mas naquela noite a palavra do Senhor vem para Natã. E o que Deus responde, em 2 Samuel capítulo 7, é um trocadilho profundo. Davi quer construir uma casa para Deus. Deus diz, eu é que vou construir uma casa para ti. Casa em hebraico é bait. A palavra tem duplo sentido. Pode ser prédio, pode ser dinastia, linhagem, família que atravessa gerações. Deus está dizendo, Davi, você não vai me construir um templo, seu filho vai, mas eu vou construir alguma coisa muito maior do que pedra. Vou construir uma dinastia que não acaba. E aí vem a promessa. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. Quando teus dias forem completos, suscitarei depois de ti a tua semente, que procederá de ti.
e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Olha a palavra outra vez. Semente. A mesma palavra do proto-evangelho. A mesma palavra da promessa a Abraão. Agora canalizada numa única casa. E a frase mais pesada vem no versículo 16. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. O Salmo 89 e o Salmo 132 vão pegar essa promessa e cantar ela. Vão repetir que Deus jurou a Davi por sua santidade. Que a aliança com Davi não pode ser desfeita. Mas Davi morre, Salomão sucede. Salomão constrói o templo. Depois Salomão decai, o reino se divide, reis bons, reis ruins. O templo é destruído pelos babilônios em 586 a.C. A dinastia parece acabar. Os descendentes de Davi vão para exílio. E aí o povo de Deus se faz a pergunta que atravessa o Antigo Testamento inteiro. Onde está o filho de Davi? Os profetas começam a falar de um rei que vai vir. Isaías, capítulo 9, capítulo 11. Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Levantarei a Davi um renovo justo, e reinará como rei e prosperará. Ezequiel, capítulo 34. Miqueias, capítulo 5, indica até a cidade onde esse rei vai nascer, Belém. Pequena demais para entrar na lista das cidades importantes de Judá, mas dela vai sair o que tem que governar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. E então, séculos passam, 400 anos de silêncio depois do último profeta. E um anjo aparece para uma jovem na Galileia. Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A aliança com Davi não tinha morrido. Estava esperando. 7. A nova aliança. E aqui chegamos ao último ato, o que faz tudo se encaixar. Antes da nova aliança aparecer em prática, ela aparece em profecia. Jeremias está em Jerusalém, vendo a cidade ser destruída, o templo queimando, o povo levado em correntes. A aliança de Sinai foi tão quebrada que o castigo da aliança caiu. As maldições de Levítico 26 e Deuteronômio 28 se cumpriram diante dos olhos dele. E no meio desse desastre, Jeremias recebe uma das palavras mais doces da Bíblia. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, a qual eles invalidaram. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha o tamanho do que está sendo dito. Em Sinai, a lei foi escrita em pedra. Agora vai ser escrita em coração. Em Sinai, o povo precisou de mediador. Moisés subiu pela nação. Agora, cada um vai conhecer a Deus direto. Em Sinai, o sangue foi de novilho. Agora o pecado vai ser perdoado de outra forma. E Ezequiel, no capítulo 36, completa a imagem. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Põe o próprio Espírito dentro da pessoa. Mas quando e como? Por séculos isso fica no ar. Profetas morrendo, povo voltando do exílio, reconstruindo um templo menor, esperando um rei que não vem. Até uma noite, em Jerusalém, numa sala emprestada no segundo andar de uma casa qualquer, 13 homens jantando. Um deles pega o pão, parte, distribui, pega o cálice, levanta e diz uma frase que ninguém daquela mesa esperava ouvir. Lucas, capítulo 22, versículo 20.
Este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. 1 Coríntios capítulo 11 repete a mesma frase. Mateus capítulo 26 também. Berit Shadashá. Aliança nova. A palavra de Jeremias 31 ressuscitada na voz de Jesus. E olha o que ele faz. Não pega novilho. Não asperge sangue de animal nas roupas dos discípulos. Aponta para o próprio cálice e diz: este é o meu sangue, o sangue da aliança. E aí lembra de Gênesis capítulo 15. Os animais cortados, o corredor de sangue, só Deus passando entre as metades. Aquela cena estava esperando uma resposta há 2000 anos. Em Abraão, Deus passou sozinho dizendo: se essa aliança falhar, eu pago. E na noite da Páscoa, em Jerusalém, na mesa baixa daquele jantar, está sentado o Deus que prometeu pagar. E na manhã seguinte, ele paga. Hebreus capítulo 9, versículos 12 a 15, vai juntar todos esses fios. Vai dizer que Cristo entrou no santuário não com sangue de bodes e bezerros, mas com o próprio sangue, e obteve eterna redenção. Que ele é o mediador de uma aliança nova. Que pela morte dele, os chamados recebem a herança eterna prometida. A semente de Gênesis 3, versículo 15, esmaga a cabeça da serpente sendo ferida no calcanhar. O arco apontado para cima de Gênesis 9 mostra que Deus não desistiu da terra. A promessa de Abraão de bênção para todas as nações se cumpre num homem que sai da Galileia e fala com samaritana, com romano, com fenícia, com qualquer um. A lei de Moisés ganha cumprimento no único que conseguiu cumpri-la. A aliança de paz com Finéias se cumpre num sumo sacerdote definitivo. O trono de Davi recebe um rei que não morre. E o coração de pedra recebe enxerto de carne, em quem se abrir para isso. E então olha de novo a cena de abertura. 2 homens parados num deserto. Animais cortados ao meio, cheiro de sangue. Um juramento sem palavra que diz: se essa aliança falhar, que eu seja cortado como esses bichos. Karat Berit, cortar aliança. A Bíblia inteira é a história de um Deus que se ofereceu para ser cortado, que assumiu o lado do pacto que ele sabia que o homem não ia cumprir, que escolheu, lá em Gênesis 15, sozinho, atravessar o corredor de sangue, e que veio, na plenitude do tempo, e foi de fato cortado, pregado num madeiro, fora dos portões da cidade, derramando o sangue da aliança nova. É por isso que a história das alianças não é uma lista, é um único arco. Cada pacto é uma faísca da mesma chama. Adão recebe uma promessa antes de sair do jardim. Noé recebe um arco apontado para o próprio céu. Abraão vê uma tocha passar entre pedaços. Israel ouve uma voz na fumaça do Sinai. Finéias recebe paz no meio de uma praga. Davi recebe um trono sem fim. E uma sala emprestada em Jerusalém recebe a frase que costura tudo. Berit, no fim, não é juramento humano. É a maneira que o Deus da Bíblia descobriu de dizer: eu não vou embora. Mesmo que vocês me deixem, mesmo que vocês quebrem tudo, mesmo que tenha que ser eu a pagar. E quando você abre o último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, e Deus diz: eis que faço novas todas as coisas, você está vendo a última costura desse arco enorme. O jardim de Gênesis fechando como cidade nova, com o cordeiro no centro, e o povo finalmente morando com o Deus que sempre quis morar com ele. Tudo começou com a palavra cortar e termina com a palavra novas. Se esse vídeo te ajudou a enxergar como essas alianças se conectam, manda para alguém que também ia querer ver isso. Deixa o like, ele ajuda demais o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, vale clicar ali no botão para não perder os próximos. Até o próximo vídeo.